Amigos do BZ Praticagem, vamos à nossa disciplina de legislação, iniciando com o módulo referente à Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, a Lei 9537 de 1997, a nossa conhecida LESTA. Eu sou Carlos Wellington, seu professor nessa disciplina, e será um prazer estar com vocês ao longo dos nossos estudos. Essa é a nossa LESTA, a aparência dela, né, do início, o cabeçalho dela. A data de atualização é do de 5 de setembro de 2019, então, há bem pouco tempo, eu verifiquei e não houve qualquer alteração na LESTA, então nós podemos seguir sem problema com o nosso estudo, sabendo que estamos estudando o documento atualizado. Meus amigos, ao longo desse módulo, nós vamos ver a LESTA dividida em capítulos. O capítulo 1, disposições gerais, o capítulo 2, referente a pessoal, o capítulo 3, referente ao serviço de praticagem, o capítulo 4, referente às medidas administrativas, o capítulo 5, que trata das penalidades, e o capítulo 6, que trata das disposições finais e transitórias. Começamos, então, com o capítulo 1, disposições gerais, falando inicialmente da abrangência da lei. É uma lei que trata essencialmente de segurança da navegação. Ela é LESTA, Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, ela trata essencialmente de segurança da navegação. E nos traz a definição de quais são os seus objetos, quais são os seus interesses em termos de abrangência. Nós podemos dizer que a LESTA abrange inicialmente as embarcações brasileiras, exceto as embarcações de guerra. Dentre o conceito de embarcações brasileiras, entendemos que também estão abrangidos pela lei os seus tripulantes, os seus profissionais não tripulantes e os passageiros, tá? Em qualquer ponto do mundo, respeitada a soberania do Estado costeiro. Então, quando nós falamos que a LESTA abrange as embarcações brasileiras, o que nós queremos dizer, em outras palavras, é que as embarcações brasileiras e todas aquelas pessoas que estejam embarcadas nas embarcações brasileiras devem cumprir a LESTA em qualquer ponto do mundo. Outro tópico de abrangência da lei diz respeito às embarcações estrangeiras. Agora, diferentemente das embarcações brasileiras, que devem cumprir a LESTA em qualquer ponto do mundo, no caso das embarcações estrangeiras, estas devem cumprir a LESTA nas águas jurisdicionais brasileiras. Tá? Então, nós temos uma diferença importante entre a abrangência da LESTA sobre as embarcações brasileiras e a abrangência da LESTA sobre as embarcações estrangeiras. As embarcações brasileiras, como vimos, cumprem a LESTA em qualquer ponto do mundo. E as embarcações estrangeiras cumprem a LESTA enquanto estiverem nas águas jurisdicionais brasileiras, ou seja, nas águas sobre as quais o Estado brasileiro exerce a sua jurisdição. E, finalmente, um conceito que é aproximado do conceito de embarcação é o conceito de aeronave na superfície, também nas águas jurisdicionais brasileiras. Então, aeronaves que estejam na superfície, né, boiando na água, hidroaviões, helicópteros pousados sobre a água, são considerados embarcações para efeitos de abrangência da lei e, portanto, devem também cumprir a LESTA, a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário. E as aeronaves na superfície o fazem nas águas jurisdicionais, assim como ocorre com as embarcações estrangeiras. Seguindo com a nossa disciplina, falamos agora da aplicação da lei.
E aí nós vamos dividir em dois momentos de aplicação. A aplicação no Brasil e a aplicação no exterior. No Brasil, quem é responsável pela aplicação da lei é a autoridade marítima, que, como nós vamos ver um pouco mais adiante, é exercida pelo Comando da Marinha. E no exterior, quem aplica a lesta é a autoridade diplomática, ou seja, os representantes diplomáticos do Brasil nos países onde, porventura, ocorra um incidente que leve à aplicação da lesta. Lembrando, as embarcações brasileiras devem cumprir a lesta em qualquer ponto do mundo. Então, não é difícil imaginar uma situação em que uma embarcação brasileira em um outro país veja-se obrigada a cumprir as regras da Lei de Segurança do Tráfego Aviário e quem é encarregado, nesse caso, de exigir esse cumprimento, de fazer com que a lei seja aplicada, é a autoridade diplomática. Durante toda o texto, durante todo o estudo da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, nós vamos falar de algo que chamamos de tríade. Esse nome tríade aqui não existe na lei, tá? Isso é apenas um recurso didático, nós chamamos de tríade. E são 3 pontos aos quais se volta recorrentemente qualquer conceito da lei. São eles a salvaguarda da vida humana, a segurança da navegação e a preservação do meio ambiente. Nós podemos dizer que esses 3 componentes da tríade são a grande preocupação da lesta. A salvaguarda da vida humana, a segurança da navegação e a preservação do meio ambiente. Todo aquele com habilitação certificada pela autoridade marítima para operar embarcações, o pode fazer de 2 formas, ou na forma de aquaviário, ou na forma de amador. Trazendo para uma forma bem simples de entender, quem pilota a embarcação, quem manobra a embarcação, pode fazer de 2 formas, tá? Essa pessoa autorizada a pilotar a embarcação, a operar a embarcação, é uma pessoa certificada pela autoridade marítima. Ou seja, a autoridade marítima tem um conjunto de exigências para expedir a devida certificação para quem vai operar a embarcação. E essa certificação pode ser de 2 formas, como dissemos. Amador, se tratar de embarcações de esporte e recreio em caráter não profissional, ou aquaviário, se for em caráter profissional. Então, são as 2 formas de se expedir uma certificação de habilitação para alguém operar uma embarcação nas águas brasileiras. A autoridade marítima certifica quem opera as embarcações de 2 formas, ou na forma de amador, se for um caráter não profissional, ou na forma de aquaviário, se for em caráter profissional. Não podemos confundir, porque é uma palavra muito próxima, né? Tem apenas um Rzinho de diferença aqui, o amador com o armador. O amador é um tripulante, é alguém que opera uma embarcação. Um armador, falando grosso modo, é um empresário. É uma pessoa física ou jurídica que, em seu nome e sob sua responsabilidade, apresta a embarcação com fins comerciais, pondo-a ou não a navegar por sua conta. Então, não confundamos, por favor, amador com armador. Amador é um operador de embarcação em caráter não profissional. Ele se diferencia do aquaviário, que é quem opera a embarcação em caráter profissional. Já armador, um nome parecido, mas que não é o mesmo, é um empresário, é aquele que apresta a embarcação com fins comerciais. Quando falamos em embarcação, devemos entender que estamos falando de
qualquer construção. Vejam bem a abrangência. Qualquer construção, inclusive as plataformas, com inscrição na autoridade marítima e suscetíveis de se locomover na água, por meios próprios ou não, transportando pessoas ou cargas. Então, são da essência da definição de embarcação. O fato de ser qualquer construção que se locomova na água e que tenha inscrição na autoridade marítima. Esse é o conceito de embarcação, a qual pode transportar pessoas ou cargas.